Caríssimos fiéis, eis que estamos na primeira missa do novo ano litúrgico. Estamos já no primeiro domingo do Advento. Iniciamos a nossa preparação para o Natal. E aqueles que acompanham atentamente a liturgia dominical perceberão que o Evangelho deste domingo, o primeiro do ano, é praticamente o mesmo Evangelho do domingo passado, o último domingo do ano. Com a diferença, claro, que domingo passado ouvimos o relato de São Mateus e nesse domingo ouvimos o relato de São Lucas. Assim, o ano litúrgico é iniciado e encerrado com a contemplação da segunda vinda de Cristo, o que é extremamente conveniente à nossa vida espiritual. Afinal, como ensinam Aristóteles na sua Metafísica e São Tomás na sua Suma Teológica, todo aquele que age em vista de um fim. Fim este que é o primeiro na ordem da intenção e o último na ordem da execução. Parece complicado, evidentemente, mas isso simplesmente quer dizer que ninguém faz algo em vão. Todo ato visa um fim. Assim, quando alguém toma um remédio, visa antes de tudo a cura da doença. Todo aquele que come visa a sua nutrição. E esta cura está primeiro na intenção da pessoa que toma o remédio e ocorrerá como última consequência de ter tomado o remédio. Cura esta que é o fim da ação e que ocorrerá somente como último estágio. Assim, caríssimos, apresentando-nos o fim da história, o fim da nossa salvação, a liturgia nos dispõe para que bem nos dirijamos por nossos atos para este fim. Apresentando a última vinda, a segunda vinda de Cristo, no fim do ano litúrgico e no começo do ano litúrgico, a Santa Igreja nos predispõe a que nós atinjamos a nossa salvação por meio dos nossos atos. E esses atos nós teremos como exemplo a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, para bem dispor nossos atos, e esta vida será apresentada durante todo o ano litúrgico. Enfim, caríssimos, apresentando-nos a brevidade dessa terra e a segunda vinda de Cristo, a Igreja quer nos dar um grande impulso, um bom e forte empurrão, para que nós nos dirijamos para esse encontro com nosso Senhor e Salvador em sua segunda vinda, fulgurante e gloriosa, quando seremos julgados em sua perfeita justiça. E para nos prepararmos para esse encontro, temos essa nossa breve vida. E o que nos permite estarmos preparados para essa segunda vinda é justamente a primeira e misericordiosa vinda do Senhor no estábulo de Belém, pela qual Ele nos fez filhos de Deus pela sua encarnação redentora. Com efeito, é pela sua encarnação que nosso Senhor retirou o abismo que nos separava de Deus, nos reconciliando com Ele, chamando-nos à santidade e abrindo-nos a porta do céu. Justamente neste primeiro domingo do ano litúrgico, a Santa Igreja nos dá uma mensagem bem clara. Este mundo vai acabar. Este mundo criado e que se encontra maculado pelo pecado original vai acabar. E nosso Senhor vai retornar quando nós menos esperarmos. E se este mundo vai acabar, tanto mais vai acabar a nossa vida, quando nós menos esperarmos
nossa vida vai acabar. Pode ser daqui 50 anos, pode ser logo após essa missa, e nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor para prestarmos conta do que fizemos com a nossa vida. E a melhor forma de nos prepararmos por meio, e a melhor forma para nos prepararmos para esse encontro com o nosso Senhor, que vai ocorrer no nosso juízo particular quando nós morrermos, é por meio da sua primeira vinda, por meio da sua encarnação redentora, em que Ele nos deu o caminho que nós devemos seguir, nos deu o exemplo que nós devemos imitar e nos deu as graças que nós devemos aproveitar. Por isso, este empurrão que nos é dado já se encontra nas primeiras palavras desta missa: ad te levavi, óculos meus. A vós elevei os meus olhos. Devemos olhar, nós devemos fitar, nós devemos fixar nossos olhos, fixar a nossa mente em Cristo nosso Senhor, para nós recorrermos a Ele e para nós o imitarmos. Nós podemos assim, caríssimos, por esta primeira vinda de nosso Senhor no estábulo de Belém, nos dirigir à vida eterna para a qual nós fomos feitos. Mas como? Nós podemos nos dirigir à vida eterna sendo santos, ou seja, conformando-nos à perfeição de Deus pela participação à sua santidade. Assim, caríssimos, o cristão é chamado à santidade, de forma que a santidade não é facultativa, mas ela é necessária para a salvação. Afinal, só pode se unir a Deus no céu quem se uniu a Ele na terra. A santidade não é algo reservado a um pequeno grupo de eleitos. Não é algo reservado somente àqueles que foram canonizados. Mas só vai para o céu, só evita o inferno aqueles que foram santos. Como diz o Papa Pio XI, que ninguém estime que este chamado à santidade se dirige a um pequeno número escolhido e que os demais poderiam permanecer em um nível inferior de virtude. Esta lei da santidade obriga, como é patente, absolutamente todo o mundo, sem nenhuma exceção. E é bem isso que nós vemos nas Escrituras Santas. Já no Antigo Testamento disse o Senhor: sede santos, pois eu sou santo. E Cristo nosso Senhor nos diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. O que é para nós uma grande e enorme obrigação. O parâmetro de santidade é justamente a santidade infinita de Deus. E como nós poderíamos atingir este grau de santidade? Poderíamos, se dependesse de nossas próprias forças, considerar uma loucura, pois quem é como Deus? Como podemos atingir um fim infinitamente superior às nossas forças? Ora, é Cristo quem vem nos comunicar essa santidade, nos comunicando, pelos méritos infinitos de seu sacrifício redentor, a graça santificante, a graça que nos faz santos. E bem ensina, caríssimos, o beato Dom Columba Marmion, um grande mestre da vida espiritual: Cristo é a vida das nossas almas, pois é Ele o único modelo de nossa perfeição, é Ele o artífice da nossa redenção, é Ele a fonte infinita das nossas graças, é Ele a causa eficiente da nossa santificação. Com efeito, a graça é o princípio de nossa vida sobrenatural, é ela o princípio da nossa vida como filhos de Deus, é ela a essência de toda a santidade. Ora, a graça encontra-se em sua plenitude em Cristo nosso Senhor, e todas as obras que a graça nos leva a realizar têm o seu exemplar em Cristo nosso Senhor. Além disso, Cristo obteve para nós a graça pela satisfação de sua vida na terra e de sua paixão e morte, e Ele a produz em nós pelos sacramentos e pelo contato com Ele que nós temos pela virtude teologal da fé. Por isso mesmo, caríssimos, nós devemos ter bem clara essa verdade que já é ensinada por São Paulo Apóstolo:
Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Cristo é o único fundamento da nossa vida. Cristo é tudo para nós, é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele está justamente no princípio e no fim do ano litúrgico. Nada nós temos fora dele, mas nele nós possuímos tudo. Tudo se resume nele e em sua obra redentora. É ele o centro de toda a história. Cristo é o sol da justiça para as almas que compreendem essa verdade e recorrem a ele. Por sua encarnação, a humanidade deixa as trevas do pecado para poder caminhar em direção da vida eterna, iluminados por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nos diz o apóstolo no dia de hoje: a noite passou e o dia se aproxima. Cristo afasta as trevas da noite em que se encontra a humanidade em pecado e a conduz ao dia da salvação, iluminados pela graça. Assim, a alma fiel recebe a vida da sua alma, que é Cristo nosso Senhor. Ela recebe um grande impulso para a vida eterna, com a graça que a faz produzir abundantes frutos de santidade. A vida se simplifica e compreende-se a fraqueza de caminhar com as próprias forças e a segurança que é dada por Deus. Iluminados pelo sol da justiça que é Cristo, nós despertamos do sono, saímos da letargia espiritual, abandonamos as obras das trevas que nos prendem a esse mundo miserável para sermos movidos pela graça, realizando obras meritórias para a vida eterna que nos dirigem à salvação. Caríssimos, nós temos pela encarnação a verdadeira esperança que nos deve animar na nossa vida espiritual. Cristo veio a nós, Cristo nos deu o caminho a seguir, a verdade que nós devemos conhecer e, sobretudo, Ele deu a vida para nossas almas. Ele nos tirou da morte do pecado para uma vida nova, para uma vida que nos traz o nosso soberano bem, que nos traz a verdadeira felicidade. E justamente contemplando a Cristo nesses domingos do Advento, nós devemos ter uma verdadeira saudades daquele que é a vida nas nossas almas. Nós temos nesse tempo do Advento, nesse tempo do Natal, uma alegria extremamente suave, que conforta nossas almas com a vinda de Cristo, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para ter a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Nós estamos nesse período do Advento numa espera, mas numa espera que não é aquela espera árdua e penitente que é a espera da Quaresma, esperando a gloriosa vitória de Cristo sobre o pecado, mas uma espera suave, uma espera saudosa, uma espera um tanto quanto alegre, ainda um pouco, para esperar a vida das nossas almas. Como disse, caríssimos, a santidade do cristão é uma participação da santidade de Deus. Nós seremos santos se formos verdadeiros filhos de Deus e vivermos como tal para sermos cada vez mais semelhantes a Ele. Os filhos na vida devem se assemelhar ao Pai, pois que a perfeição da criatura está na união e na semelhança àquele que deu o seu princípio. Ora, o cachorrinho deve se tornar um cachorro adulto, a criança deve se tornar um humano adulto. Querer permanecer e se comportar como criança, sendo já adulto, é inclusive uma grave anomalia, se não até uma doença. Por isso diz o apóstolo aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Nós crescemos na santidade, caríssimos, assemelhando-nos à perfeição divina, segundo o exemplo de Cristo. Como ensina o apóstolo,
nós crescemos na santidade, revestindo-nos de Cristo. Assim, caríssimos, isso é muito importante, nós seremos santos se imitarmos a Deus. E para imitar a Deus é extremamente necessário conhecê-lo. Mas nós nos deparamos aí com um problema. Como diz São Paulo a Timóteo, ele habita em uma luz inacessível. Como diz São João, ninguém jamais viu a Deus. E como nós vamos fazer então para imitarmos a Deus se nós não o vemos? A resposta é dada pelo próprio apóstolo São Paulo. Deus revelou-se a nós por seu Filho, e em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o esplendor da glória do Pai, a imagem do Deus invisível, perfeitamente semelhante ao Pai, capaz de revelá-lo aos homens, porque o conhece da mesma forma que dele é conhecido. Então, caríssimos, como o Filho nos revela o Pai, ele nos revela o Pai pela encarnação. O Verbo, a sabedoria de Deus, fez-se homem e nele nós conhecemos a Deus. É Ele, caríssimos, Deus colocado ao alcance dos homens. É a perfeição divina revelada sob forma terrestre. É a santidade que aparece de modo sensível durante 33 anos para ser tangível e imitável. Cristo, nosso Senhor, é Deus que se faz homem e vive no meio dos homens para lhes ensinar por sua palavra e pela sua vida como devem viver os homens para imitar e agradar a Deus. Portanto, caríssimos, para vivermos como filhos de Deus, a primeira coisa que nós teremos de fazer é abrir os olhos com fé e amor e contemplar Deus em Cristo nosso Senhor. Caríssimos, se nós queremos fazer um bom propósito, já neste início de ano litúrgico, devemos fazer conhecer mais a Deus por meio de Cristo nosso Senhor, conhecer mais Cristo nosso Senhor para imitar a Deus e para crescer na santidade e nas virtudes. Caríssimos, quando contemplamos Cristo humildemente colocado no presépio, lembremos-nos dessas suas palavras: quem me vê, vê o Pai. Quando vemos Cristo adolescente trabalhando com São José em Nazaré, lembremos-nos: quem me vê, vê o Pai. Quem o contempla, contempla a Deus. Quando vemos Cristo atravessando os povoados da Galileia, fazendo o bem em todo lugar, curando os doentes, anunciando o Evangelho, quando o vemos morrer por amor de nós, nos atrozes sofrimentos de sua paixão e morte da cruz, lembremos-nos: quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o próprio Deus. Em todos os mistérios de sua vida, Cristo nos revela as perfeições divinas, que devemos imitar para com a sua graça crescermos na santidade e nos salvarmos. Mas, caríssimos, as perfeições de Deus não são em si mesmas tão incompreensíveis e inacessíveis quanto a própria natureza divina. Quem de nós poderia ousar compreender perfeitamente o amor de Deus? É esse de fato um abismo que ultrapassa nossas capacidades de compreensão. Mas quando vemos Cristo, que como Deus é um com o Pai, que tem em si mesmo a mesma vida divina que o Pai, instruir os homens, morrer na cruz, dar sua vida por amor aos homens, e instituir a Eucaristia, dando a sua própria carne e sangue como alimento, compreendemos alguma coisa do amor de Deus e podemos imitar alguma coisa das perfeições de Deus. E o mesmo se aplica a cada perfeição divina. Jesus nos revela as perfeições e atributos divinos que nos são assim tangíveis, e à medida que progredimos no seu amor, faz-nos penetrar mais e mais no seu mistério. Por isso diz Nosso Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O que equivale a dizer, em outras palavras: quem me ama e me recebe na minha humanidade será amado por meu Pai, e eu também o amarei
e me manifestarei a ele em minha divindade e revelarei a ele os meus segredos. Ou seja, se nós amamos a Deus, buscaremos imitá-lo, imitando a Cristo nosso Senhor. E assim Deus se revelará a nós em sua divindade por meio da sua graça. É o que diz São João: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna. O que estava no Pai e que se nos manifestou, o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Caríssimos, o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, se manifestou a nós, e nós o vimos, ouvimos e tocamos. Por isso damos testemunho dele. É isso que nos diz São João: anunciamos-vos a vida eterna que estava no seio do Pai e que se tornou visível neste mundo em Cristo nosso Senhor. De modo que para conhecer e imitar a Deus, basta conhecer e imitar a Cristo, seu Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a expressão ao mesmo tempo humana e divina das perfeições do Pai, nós podemos imitá-lo e segui-lo e conhecê-lo. Quem o conhece, quem o vê, vê o Pai. E nós temos acesso a Ele, não somente pelo Evangelho, mas pelos sacramentos. Nós temos Cristo, nosso Senhor, junto de nós todos os dias, no santo sacrifício da missa e na Sagrada Comunhão. Ele vem a nós, e não somente Ele vem a nós, mas Ele fica conosco. Devemos justamente ficar junto dEle, recorrer mais a Ele, buscando ir à Santa Missa e adorá-lo e comungá-lo. Devemos fazer os mais diversos resoluções para esse ano, sobretudo de estar cada vez mais junto de nosso Senhor, no santo sacramento do altar, recebê-lo bem na Sagrada Comunhão, estando em estado de graça, confessando sempre que necessário e com uma maior frequência, adorando no Santíssimo Sacramento. Os senhores têm a graça de ter toda quinta-feira a adoração ao Santíssimo Sacramento. Podemos adorá-lo, consolá-lo em vista de tantos pecados que estão no mundo hoje em dia e que tanto o afligem. E sobretudo conhecê-lo mais pela doutrina que Ele revelou a nós, pela doutrina católica, conhecendo mais a Deus e, portanto, podendo amar mais a Deus. Nós não podemos amar aquilo que nós conhecemos. E assim, conhecendo mais a Cristo nosso Senhor, pelo catecismo, pelo estudo diligente da doutrina católica e, sobretudo, buscando conhecer mais a vida de nosso Senhor pelos Sagrados Evangelhos, pelo sermão da Santa Missa, nós podemos conhecê-lo mais e, portanto, amá-lo mais. E amando-o, nós vamos mover a nossa vontade a imitá-lo. E imitando a Cristo, nós estaremos imitando as perfeições de Deus, e aquele que cumpre os meus mandamentos, disse nosso Senhor, eu me manifestarei a ele, e assim meu Pai, Deus, se manifestará a ele. Aquele que guarda os meus mandamentos, eu me manifestarei a ele. Isso é muito importante. O nosso amor a Deus não pode se resumir a um mero sentimento, mas deve ser um amor efetivo. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Assim, caríssimos, Deus veio a nós para que possamos nos assemelhar e nos unir a Ele, e assim nos dirigir à bem-aventurança eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo, sol da justiça, ilumina nosso caminho para a vida eterna. Nele conhecemos o caminho e o modelo da santidade. Nele temos a fonte inesgotável de graças para que possamos cada vez mais viver da vida divina. Contemplemos a vinda gloriosa de Cristo no fim dos tempos e despertemos para a vida da graça.
Despertemos, deixemos de lado toda a tibieza e preguiça espirituais e fortalecendo-nos para combater o bom combate da nossa santificação. Despertemos, caríssimos, nesse novo ano, e revistamo-nos das perfeições de Cristo, verdadeiro de Deus e verdadeiro homem, Deus posto ao nosso alcance, para que, ao nos apresentarmos diante dele, possamos ser consolados pelas suas palavras: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. É esta visão que nós devemos ter neste início do ano litúrgico, a visão do reino que está preparado para nós desde a criação do mundo. Caríssimos, aproveitemos bem estes domingos do Advento, esses domingos que nós podemos chamar da cereja do bolo que é o ano litúrgico. Evidentemente, o ápice, o apogeu do ano litúrgico se encontra na glória da ressurreição. Esta glória da ressurreição, que é o triunfo de Cristo sobre o pecado, sobre o demônio e sobre o mundo, e que ocorre após o árduo combate, após o áspero combate que é a Quaresma. Evidentemente, aí está o ápice do ano litúrgico. Mas antes de chegar lá, a Igreja, em toda a sua sabedoria, prepara para nós um tempo que é a consolação das consolações. Nós não podemos comparar Advento e Quaresma, não são a mesma coisa. Claro, nós temos um período de uma suave penitência que nos dirige à alegria do Natal. É um tempo de penitência, por isso que não há glória, por isso que não há item missa est, mas benedicamos Domino, por isso que o padre está em roxo. Mas é uma penitência suave. Nós podemos chamar do Advento de umas saudades de Deus. É as saudades daquele povo judeu que estava no deserto esperando a consolação da Terra Santa. É a penitência daquele povo hebreu que havia recebido todas as promessas da vinda do Redentor, que não estava completamente abandonado, que recebia as consolações dos profetas, mas que estava justamente esperando a encarnação. Nós temos todas as promessas, nós sabemos que Deus vem ao nosso socorro, nós estamos somente esperando o seu Natal. Então nós temos uma beleza incomparável no ofício divino, uma beleza incomparável nos domingos, esperando justamente esta alegria do Natal numa suave espera. Então nós devemos esperar com uma grande alegria, preparar-nos sobretudo pela oração, pela meditação da vida de Nosso Senhor, da meditação desses evangelhos que são belíssimos, e sobretudo pela novena do Natal. Então tenhamos uma grande alegria, aproveitemos esses domingos e contemplemos o nosso céu, para que nós possamos recorrer a Cristo com a nossa vida de forma eficaz para salvarmos as nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.